Muito boa noite, boas-vindas a mais um Torta de Climão, podcast do Partido Verde, podcast oferecido pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde do Brasil e tem a produção da Proempresa, ela que acompanha e garante que a gente possa ter convidados tão ilustres como hoje o deputado Clodoaldo está aqui com a gente. Quero agradecer toda a rede do partido, né, todos os nossos segmentos de diretorias que nos apoiam durante a semana. E aí, hoje, como nós estamos com o líder do partido, nosso líder da bancada na Câmara, vamos ser um pouco mais apressados e objetivos aqui para que ele possa depois voltar a conversar com a nossa bancada. Hoje, para quem não conhece, né, nós estamos com Clodoaldo Magalhães, ele é deputado do Partido Verde, é de Pernambuco, ele foi eleito com mais de 100 mil votos e chegou ao Congresso Nacional após 4 mandatos de deputado distrital. Médico, atualmente Clodoaldo é membro das comissões de saúde, meio ambiente e também da transição energética e hidrogênio verde. Líder do Partido Verde na Câmara, tem um importante desafio de orientar a bancada nas votações e representar os interesses da legenda na agenda legislativa do país. Recentemente, foi ainda escolhido para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito que trata dos golpes financeiros com criptomoedas. E também, muito importante dizer que, além de tudo isso, ainda apresentou 109 projetos na Câmara dos Deputados. Deputado, muito boa noite. E eu passo agora para você possa dar as boas-vindas a quem nos acompanha agora, que eu convido a participar e também fazer seus comentários. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Para mim é mais do que especial estar com vocês aqui, né? A gente fez essa programação de agenda e mesmo sabendo que a gente tem a votação da reforma tributária aí que faz décadas que está sendo discutida no Brasil, uma simplificação, essa complexidade toda de imposto, e que hoje é o dia, neste momento, daqui a pouco, que a gente vai estar votando aí uma reforma que impacta diretamente no bolso do contribuinte. Então, não só a nossa participação enquanto Partido Verde, né, de olho na tributação daquilo que é caro para os nossos biomas, né, naquilo que gera emprego e renda com sustentabilidade, mas nós temos também um desafio de contribuir para que essa discussão não seja de governo, seja de Estado, e que a gente consiga simplificar o sistema tributário brasileiro sem onerar de curto prazo. É claro que quando você faz uma simplificação tributária, você, no final, tem que amenizar o impacto de algum estado, algum município que é produtor, porque agora a gente vai ter uma simplificação para tributar no consumo, né? E quem tem menos paga menos, inclusive com instrumentos de cashback, para que a gente possa devolver o recurso para aquele que ganha menos da cesta básica, enfim. Então, é uma série de impostos que está sendo discutido. Claro que isso ainda vai passar também no Senado, mas todos os setores de serviço, enfim, todos os setores, indústria, né, o Simples Nacional, a Zona Franca de Manaus, todo o setor produtivo, toda a sociedade civil organizada que colocou suas contribuições, está no relatório do grupo de trabalho que correu aqui para resgatar esse relatório que é desde 2019, e a gente vai agora, daqui a pouco, adentrar a madrugada votando aí não só esse texto, como alguns destaques que vão ser feitos madrugada adentro. Então, mesmo tendo tudo isso para a gente votar hoje, a gente manteve essa agenda, porque é muito importante ter o sentimento da base, né? Ter o sentimento de todas as instâncias do partido, entender como a gente pode se conectar mais em termos de partido, e aqui a atuação parlamentar do ponto de vista de ouvir vocês, de poder falar aquilo que todas as instâncias partidárias têm como caro e transmitir exatamente aqui a nossa atuação e fazer cada vez um alinhamento dentro daquilo que vocês pensam, daquilo que o nosso partido historicamente pensa. Bom, essa discussão da reforma tributária com certeza não acaba hoje, e eu quero, em outro momento, que a gente possa ter um programa dedicado só para isso, porque a gente sabe que hoje, como está uma correria muito grande, talvez a gente deixe algum detalhe de lado, que pode ser importante. Então, quero aproveitar que o senhor está aqui como liderança do partido para que possa contar para a gente, né? Além dessa grande mobilização de hoje, que tem que enfrentar vários processos de fake news também a partir de quem está querendo travar essa agenda,
o que tem sido prioridade da bancada na Câmara hoje, né? Quais foram as últimas vitórias que, por exemplo, nossa bancada teve a partir da sua liderança também? Todos os outros deputados estão lá com a gente representando todos nós. Olha, a agenda do governo do presidente Lula é uma agenda que foi posta na campanha eleitoral, mas que enfrenta aqui, não só na Câmara, mas no Congresso como um todo, né, mas em especial também aqui na Câmara, muita interferência dos partidos, forças mais conservadoras e muito menos, vamos dizer, sensíveis à causa ambiental. Então, muitas vezes nós ficamos limitados aos votos mais nucleares daquilo que é a base do governo Lula, muitas vezes nem isso, e vamos tendo resultados na medida daquilo que é possível, né? O placar vai nos dando algumas decepções, como no marco temporal, em outros momentos nos anima, né? Como algumas tentativas de enfraquecimento de políticas públicas ambientais, de sustentabilidade que a gente consegue preservar no debate, no voto, né? E eu acho que é muito importante essa participação da gente aqui, ouvindo, né? Entendendo como também o nosso partido pode montar uma força-tarefa na sociedade civil organizada, repaginando, inclusive, também nossas bandeiras, já que muitos partidos hoje pegaram a bandeira do Partido Verde, da sustentabilidade, e hoje é bom que seja política transversal para todos no executivo e também nos partidos políticos, mas é importante que a gente tenha a nossa identidade, preserve nossa identidade, atualize a nossa identidade para a maneira como comunicar essas bandeiras para a sociedade, porque a maneira como o Partido Verde vai comunicar o nosso pensamento é muito importante para a gente ser visto como um partido que sempre trouxe o que hoje está tão caro para todos, mas tão caro para todos que, na prática, só alguns, em muitos momentos, nos momentos críticos, votam. Então, respondendo bem diretamente a isso, temos algumas vitórias, né? Mas temos tido muitos reveses, o partido tem recorrido ao instrumento de judicializar para tentar trazer questões que ficam mal resolvidas aqui na Câmara, que ainda tem revisão no Senado, mas que o Judiciário também já vem apreciando, e a gente também tem recorrido, o Partido Verde, em muitos temas para tentar, vamos dizer, dar uma segurada em alguma medida que não traz efetividade de cara, mas que pode trazer muito dano para os nossos biomas. Eu perdi seu som agora. Desculpa. Inclusive, quando o senhor fala sobre a judicialização das pautas, existe uma grande crítica, né? Inclusive, eles usam como narrativa para dizer que a esquerda, né, os partidos que estão mais alinhados com esse projeto de governo que foi eleito nas urnas, né, como um jeito de tentar passar no tapetão. Será que o senhor pode, então, explicar para a gente por que é tão necessário, algumas vezes, acionar o judiciário para garantir que algumas políticas ou leis possam ser implementadas ou até mesmo respeitadas? Olha, na verdade, o que a gente tem é um governo que está passando uma imagem internacional do Brasil muito positiva do ponto de vista ambiental e da sustentabilidade. O Brasil voltou a ser um player do ponto de vista simbólico internacionalmente, né? Hoje a gente é visto como um país das oportunidades, de uma janela de oportunidade incrível para diversificar a matriz energética de muitas potências e também países emergentes que enxergam o Brasil como sendo um país que já vinha com uma política ambiental historicamente, diplomaticamente, muito bem consolidada e que teve esse revés nos últimos 4 anos, mas que o governo tem vendido essa imagem internacionalmente, mas a base política de construção de uma base maior, mais ampla, para aprovar os projetos mais importantes desse programa de governo do ponto de vista legislativo, ela ainda está em construção. Tanto que matérias importantes, como hoje a gente está votando a reforma tributária,
são matérias que foram colocadas mais para o final do semestre, para que essa base fosse sendo organizada. Então, para que partidos que se consideram base do governo efetivamente votem em matérias que são caras para o governo, que no Executivo estruturou uma política que está trazendo recursos internacionais, né, para investir em fontes renováveis, para investir nos nossos biomas, preservando nossos biomas, estimulando a preservação das nossas florestas e, ao mesmo tempo, trazendo geração de renda e emprego com sustentabilidade para aqueles que mais precisam, para baixa renda, para as pessoas que precisam ter autonomia. Essa construção de apoio parlamentar, ela está vindo agora, aos poucos, e muito ao final desse semestre, e a gente espera, eu tenho esperança, que a gente vai viver dias bem melhores quando essa base estiver mais aliada com o Executivo, com o presidente Lula, e que a gente possa aí alargar também a aprovação para os nossos temas ambientais. Realmente precisa ter muita articulação, né, como foi bem dito. Inclusive, nesta última eleição, tivemos uma novidade, né, que foi a federação. Eu queria entender como que tem funcionado também essa amarração, ou seja, esse trabalho enquanto federação, junto com o PT, o PCdoB, até porque nós teremos, acredito, muitos candidatos e candidatas nas próximas eleições municipais que vão também ter que trabalhar dessa nova lógica, né, de federação. Como é que tem sido esse diálogo, essa construção dentro dessa lógica de federação? O que mudou, o que melhora, qual que é o desafio de trabalhar nessa nova lógica? Do ponto de vista dentro do parlamento, a gente tem um funcionamento que preserva a autonomia dos partidos, do PCdoB e do PV, e também do PT, que é o partido mais hegemônico, inclusive que tem a presidência da República, mas, de certa forma, atuamos em conjunto, mas em alguns temas muito caros para nós, a gente muitas vezes tem posições um pouco mais favoráveis, né, que não são unânimes dentro da bancada do PT, por exemplo, que tem muitas correntes dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, algumas têm pensamentos mais ligados ao nosso campo, do ponto de vista ambiental, que a gente está falando, e também da mesma forma no PCdoB. Então, há uma convergência de votos, a gente vota muito parecido na maioria das pautas do governo, do atual governo, mas a gente muitas vezes vem numa atuação particular com a coloração, vamos dizer, mais das políticas públicas de sustentabilidade, que a gente busca, primeiro, esse núcleo de apoio, né, com PT e PCdoB, e, obviamente, dentro dos outros partidos da casa. Do ponto de vista eleitoral, que foi o que você colocou aí também, para as eleições municipais que se avizinham, a gente tem regras gerais que foram colocadas no Estatuto da Federação, para todas as federações que fossem surgir. A nossa foi uma federação bem ali no marco do regramento que o TSE trouxe para a nossa legislação naquele momento ali no ano passado, e teve regras muito gerais. Então, para a disputa nos municípios, por exemplo, nos estados, a gente teve uma discussão dentro dos partidos federados da nossa federação, com uma simplicidade maior, porque era uma montagem de uma chapa estadual, federal, e o apoio ou não aos governos estaduais, e ao presidente Lula isso já era automático, porque a federação foi construída, inclusive, dentro de um contexto de união com 7 partidos, né, incluindo a federação. Mas, nas municipais, a gente tem mais de 5 mil municípios, onde esse exercício de diálogo também vai ser feito, né? O PV vai construindo seus quadros, tanto para vereadores como para os quadros majoritários nas suas cidades, e, ao mesmo tempo, precisa dialogar sempre, e aí o grau de alinhamento maior é nos estados onde há um alinhamento entre as lideranças estaduais maiores do PT, do PV e do PCdoB, né, que vão canalizando para a mesa de debate aquilo que a base social, tanto do PV, PT e PCdoB, pensam em relação a cada município onde essa discussão acontece.
Obviamente que não dá para ter regras para você estabelecer nacionalmente que vai ver a peculiaridade de todos os casos dos mais de 5 mil municípios. Mas regras muito gerais estão postas. A Federação nacionalmente ainda vai sentar para urgentemente divulgar para os próximos dias regras mais detalhadas, mas nunca vamos ter aí regras peculiares que vão visualizar todas as questões de tantos municípios. Então, o diálogo na federação municipalmente, nos municípios, o diálogo da federação nos estados, com os seus dirigentes estaduais, e aquilo que vai escapando também do consenso dos 3 partidos nas estaduais, vai subindo para os dirigentes nacionais também encontrarem uma linha de saída. Mas os 3 partidos, em tese, vão estar montando chapas consensuais, obviamente, é uma chapa única de vereadores, né? Para cada município, uma a mais da quantidade de vagas que a gente tem nas câmaras, e a gente vai ter um candidato único, digamos, para prefeito, né? Podemos ter, inclusive, um vice-prefeito em cada município, também da mesma federação, prefeito e vice-prefeito, ou onde não tivermos candidatos a prefeito, apontarmos um candidato que tenha o mais próximo de alinhamento programático com a federação naquele município. Então, isso vai da peculiaridade de cada município e da discussão municipal, estadual e federal na construção dessas chapas, que com certeza a gente vai avançar no número de vereadores, prefeitos do Partido Verde nessa eleição. E aí eu quero aproveitar para fazer uma pergunta do presidente do diretório do PV em Jaguaruana. Lembrando para você que quer participar, fazer um comentário, fazer uma pergunta, nós temos mais alguns minutos, eu diria 6 minutos de programa hoje, porque, como eu já fui falar no início, está rolando uma grande articulação hoje na Câmara, então é importante que o nosso líder esteja lá também com os nossos deputados, né, com outros partidos, parceiros para essa discussão. E a pergunta que veio aqui do Rafael Lima pensando nessa possibilidade, nós temos várias pessoas adentrando no partido ou pensando em vir para o partido. Quais são os principais desafios do Partido Verde hoje? Aí você pode tentar definir nacionalmente, algum até no seu próprio estado, né? Da sua visão, quais são os principais desafios do Partido Verde hoje? Olha, um dos principais desafios do Partido Verde é comunicar cada vez melhor nossas bandeiras, repaginar essa comunicação, mostrando como nossas bandeiras hoje, na prática, elas estão se desenhando, porque você tem uma revolução, por exemplo, do mundo do trabalho. Então, essa revolução do mundo do trabalho também revolucionou e está revolucionando, inclusive com a mudança com a chegada do governo Lula, o movimento sindicais, né? Você tem uma revolução digital no trabalho, uma revolução 4D, né? O trabalho que começa a ser também modificado em todas as profissões da maneira como ele atua, né? Com home office, enfim. Então, o partido precisa trazer para a atualidade, trazer para a população na ponta, né, que precisa de emprego, renda, como a gente comunicar as nossas bandeiras de sustentabilidade, de preservação dos nossos biomas, de recomposição das nossas matas devastadas, de como trazer as políticas para a base social, para essas pessoas terem empregabilidade e, ao mesmo tempo, nos creditarmos com a preservação, né, pagando, ou seja, o contribuinte também estimulando essa preservação através de créditos que a gente vai construindo numa nova modalidade do mundo do trabalho, né? Porque é o mundo do trabalho que revoluciona a vida das pessoas, que faz com que a gente tenha mais investimentos também no social, né? A gente possa também ter mais dignidade para consumir os serviços, para ter mais saúde, para ter mais educação, enfim, é o carro-chefe da política para a entrega, para a felicidade das pessoas, que a política pode trazer como felicidade. Ela nasce
no mundo do trabalho, e o Partido Verde, eu acho que na comunicação vai trazer, trabalhando essa comunicação, um grande desafio nacionalmente, nos estados, nos municípios, além da construção, claro, para as eleições, é trazer essas bandeiras para um conteúdo que comunique bem todas as nossas pautas e que convirjam para essa realidade nova dessa revolução que o Brasil e o mundo inteiro vive no mundo do trabalho. Então, eu acho, para simplificar, porque é muito pouco tempo para falar sobre as nossas pautas, e foi uma provocação para a gente resumir, né? Eu queria lembrar para vocês também que tem um site do governo, né, Brasil Participativo, que a gente pode entrar lá e votar, né, em mais de 90 programas do governo, que o governo federal quer ouvir a população, né, essa oitiva virtual, para que ele possa escolher programas prioritários ouvindo a população, e que a gente possa organizar melhor o orçamento, em especial nesse segundo semestre, na execução orçamentária do segundo semestre, e para o próximo triênio. Então, é muito importante você ir lá, acessar as políticas ambientais que a gente tem, né, as políticas ambientais de geração de emprego e renda, com projetos de catadores, né, com os projetos de diversificação da nossa pauta econômica, de transição energética, que vão trazer incentivo para a geração do emprego verde, com os programas que tem lá para a gente amenizar o aquecimento global e ter a pauta, a pauta climática como cerne. A gente tem programas que são muito, muito caros ao nosso partido, historicamente, e dentro de todos as instâncias partidárias e a nossa movimentação da base social, a gente pode optar por qualquer um desses programas, e esses programas vão nortear o investimento do governo para os próximos 3 anos e meio. Então, acho muito importante que a gente possa convocar vocês aí, porque isso vai estruturar o nosso PPA para esses próximos 3 anos e meio que faltam do governo. Ótimo, deputado. A gente está chegando no final, nós temos alguns outros comentários. Temos o perfil Política para Baixinhos, que deu boa noite e agradeceu essa ótima sugestão da gente ir lá no Brasil Participativo.presidência.gov.br, ou se você já procurar no site de buscas Brasil Participativo, com certeza você vai encontrar o site. Nós temos aqui o Marcelo Santos, que é do Partido Verde Mariana, em Minas Gerais, o Washington José, que também passou por aqui para complementar, Rafael Peixoto, do Partido Verde Garanhuns. E também nós temos uma pergunta que, infelizmente, agora não vai dar tempo de responder, porque é bem complexa. Nós estamos chegando no nosso minuto final aqui para cumprir nosso acordo em compromisso ao que está acontecendo na Câmara hoje, que é uma pergunta se o PV é de esquerda. A minha recomendação é você acessar o nosso site, ver todos os nossos valores, né, nosso estatuto, como a gente se apresenta, e se você estiver alinhado com aquilo que a gente defende quanto valores, os 12 valores do Partido Verde, é isso que eu recomendo você, na hora de você avaliar em que espectro, se você concorda ou está alinhado com o Partido Verde, né? Eu diria, ao invés de ficar só nessa esquerda, direita, veja se você se identifica com as pautas que a gente vota, com as mais de 109 projetos que o deputado aqui apresentou, toda a nossa bancada apresenta, e se esse for o tipo de país que você acredita que ajudar a construir, te convido a afiliar-se no nosso site do Partido Verde. Deputado, muito obrigado, Luciano. Chegando aqui, foi uma alegria grande. Um recado aqui, fica o espaço. Uma alegria grande participar aqui, Luciano, e quero convidar quem ficou ainda com alguma dúvida, né, que queira recorrer ao Instagram, às nossas redes sociais, da nossa bancada também, deixar aqui o meu é @deputado Clodoaldo Magalhães, né, no Instagram, e lá você vai também ter acesso ao site, a todas as nossas redes, para que a gente possa dar um feedback também específico do nosso mandato, ou principalmente sobre o trabalho que a liderança do PV também aqui traz para a bancada, e encaminhar perguntas para os nossos deputados aqui da bancada também, no Piauí, deputado Jadiel, no Alagoas, deputado Luciano Amaral, lá no Paraná, deputado Aliel Machado, no Distrito Federal, professor Reginaldo Veras, na Bahia,
deputado Bacelar, e do Pernambuco, esse que está aqui com vocês, deputado Clodoaldo Magalhães, @deputado Clodoaldo Magalhães, e a gente também vai encaminhando todas as perguntas para o partido e para os nossos deputados federais que atuam aqui na Câmara dos Deputados. Isso, muito obrigado, deputado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que vão nos acompanhar depois no Spotify, no YouTube. Lembre de se inscrever, compartilhar esses conteúdos. O deputado disse muito bem da importância de comunicar melhor nossas pautas, comunicar melhor aquilo que a gente defende. Então, seja um aliado, uma aliada nossa também compartilhando aquilo que vai vir depois, os cortes no Instagram e etc. E aí, deixar o recado final, agradecendo a Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, a Proempresa. Lembrando que as opiniões que eu emito aqui são minhas e não necessariamente do Partido Verde. E nós nos vemos na quinta-feira que vem, mais uma vez, às 19 horas. Muito obrigado e até a próxima.